Em janeiro de 2021, a imagem dela ganhou espaço em todos os jornais e telejornais. Mas que justo, afinal, ela pertence aos povos tradicionais, os donos dessas terras, e um dos mais frágeis, do ponto de vista de doenças virais. Nossa entrevistada é nascida na aldeia Colônia, em Amaturá, região do Alto Rio Solimões. É técnica em enfermagem, servidora pública da saúde e graduanda em pedagogia pela UEA. É também professora voluntária de crianças na comunidade Parque das Tribos. Ela é filiada à Rede Sustentabilidade e é pré-candidata a deputada federal. Seja muito bem-vinda ao Real Time 1, Wanda Ortega, da etnia Witoto. Prazer recebê-la, prazer mesmo. Seja bem-vinda ao Real Time 1. Agradeço muito o convite e a oportunidade de a gente falar aqui com todos vocês, com seu público. Wanda, você está colocando seu nome para uma vaga lá em Brasília. Que projeto, qual vai ser a principal bandeira que você vai levantar lá no Congresso? Eu acho que para nós, enquanto povos da região do estado, dessa Amazônia, nós temos uma dificuldade de termos acesso à educação nos interiores, de uma educação que valorize os saberes desses povos. Então, a prioridade nossa é o investimento em educação, construção de escolas, de creches, para que as mulheres também tenham acesso à possibilidade de ir para o mercado de trabalho e garantir a segurança dos seus filhos nas escolas. Então, a prioridade será investimento na educação e na saúde também, que nos nossos interiores é extremamente fragilizada. É isso mesmo. Bom, Wanda, é preciso caminhar pelo interior nesse primeiro momento. Eu acredito que sua primeira base é a sua aldeia, ali em Amaturá. Mas se você pudesse citar outros 2 municípios que você tem percorrido mais, que você tem ido com mais frequência, para tentar consolidar uma base eleitoral, quais seriam? Nós estamos já fazendo umas caminhadas nos nossos municípios, que é extremamente importante. A gente vem conhecendo já essa realidade do interior. Então, eu estou subindo as calhas dos rios, estamos chegando em São Gabriel da Cachoeira, né, que é a maior cidade indígena do Brasil, tem esse título importante e o quanto é importante a gente chegar lá. Então, Tefé também, nós estamos consolidando uma base muito importante em Tefé e a gente quer chegar assim, em outros municípios, mas são os 2 territórios que nós estamos já caminhando, né, consolidando bases e, é claro, o Alto Solimões, que é de onde eu venho, que é da região que tem fortalecido muito a nossa caminhada política. Claro, você está mencionando o Alto Solimões aqui e também São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro. Eu pergunto agora de você, por citar Tefé, São Gabriel e própria Amaturá, e esses municípios da região, qual o principal problema desses municípios que você tem visitado? Então, um dos grandes desafios, sobretudo para os territórios indígenas, essa ausência de escolas, a ausência de saneamento básico também nesses municípios é gigantesco, sabe? Então, a necessidade de a gente olhar para os interiores, a questão da geração de renda nos interiores também é uma das demandas que chega para a gente nessa caminhada que nós estamos fazendo. Então, a gente tem recebido essa demanda por escolas que valorizem a cultura desses povos que vivem nessa região. E também esse desenvolvimento econômico de base mesmo dos municípios, que não é potencializado pelas políticas públicas. Certo. Bom, qual a tua meta de votos? Você está trabalhando para ter quantos votos nessa eleição? Nós estamos trabalhando para ser uma das mais votadas na região, por todo um cenário político que nós vivenciamos enquanto povos da Amazônia. Então, a gente está numa estimativa de sermos uma das mais votadas, pela falta de representatividade das mulheres também e sobretudo, dos povos indígenas, né? Nós estamos num cenário político onde temos somente uma mulher eleita enquanto representante dos povos originários e nós estamos numa região estratégica que é a Amazônia, que é olhada hoje por políticos, mas que não tem uma real valorização dessa região a partir das perspectivas de vida desses povos daqui, que vivem aqui. Então, a gente está numa expectativa muito boa de sermos uma das mais votadas. A rede está trabalhando para ter quantos deputados federais? Então, nós estamos federados com o PSOL, né? É a Federação Nacional, e nós estamos aqui fazendo uma caminhada para que tenhamos pelo menos um representante eleito pela federação. E você vai investir quanto nessa campanha, Wanda?
Bom, nós estamos fazendo também uma caminhada coletiva no sentido dessa participação das pessoas. Nós lançamos uma vaquinha coletiva, colaborativa, para que a sociedade também faça parte dessa construção, porque nós não temos a máquina pública na mão, né? Então, nós também estamos aguardando um posicionamento dos fundos do partido, né, para esse momento. Então, a gente acredita que vai ter um recurso bom para fazermos a nossa caminhada. Então, estamos mapeando também municípios de estratégia a partir desse orçamento para que a gente possa chegar lá. Você acredita que o presidente Jair Bolsonaro foi o pior presidente para o Amazonas dos últimos tempos? Eu acredito que não só para o Amazonas, mas para o nosso país, a governança do atual presidente, ele vai em desencontro com as perspectivas da sociedade que esperava por mudanças, né? Então, a gente vê um governo que ataca a vida das pessoas, né? Que tem diminuído a possibilidade das pessoas acessarem o mercado de trabalho. Então, a gente acredita, nós, enquanto povos indígenas, fomos um dos povos mais afetados pela atual política de governo do nosso país. Então, nossos territórios estão sendo entregues para destruição. E um governo que se propõe para a destruição da vida das pessoas, da floresta, por exemplo, da Zona Franca, certamente não é um governo para nos representar enquanto povos indígenas e, sobretudo, nós que estamos na região amazônica, que é estratégia economicamente para o nosso país, mas que não tem essa valorização do atual presidente para com esse Estado aqui. Eu vou continuar nessas perguntas de avaliação política sua, vou aproveitar a sua presença aqui. Como é que você avalia a gestão do prefeito Davi Almeida, do Avante? Bom, ele está recente na prefeitura, né? A gente está buscando, enquanto povos indígenas, estreitar os nossos diálogos com essas representações políticas, porque também a gente acredita que a gente precisa melhorar as nossas relações com o poder público para que a gente amplie as políticas públicas para chegar nos territórios, nas comunidades ribeirinhas. Então, por exemplo, no período da pandemia, nós tivemos uma aproximação de diálogo com ele. E hoje, por exemplo, nós temos reivindicações de construção de escola para os povos indígenas, a construção de UBS dentro da capital para atendimento dos povos originários, porque existe uma especificidade de atendimento. E a gente está com uma relação muito boa nesse sentido, porque há uma nota técnica aprovada da construção da UBS no território que eu moro, que é o Parque das Tribos. Então, a gente está buscando estreitar essas relações com o poder público para que se efetivem os direitos para essa população. E como você avalia a gestão do governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil? Bom, com ele o diálogo já é mais difícil, assim. A gente tem poucas relações com o governo do estado do Amazonas, mas houve um investimento por parte do governo dele para a Fundação Estadual do Índio, que é a instituição que representa os povos indígenas dentro desse diálogo com o Estado e que esses recursos têm sido direcionados para os territórios indígenas, garantindo que se fomente, por exemplo, a agricultura familiar dentro dos territórios. E a gente está nesse grande esforço mesmo de dialogar quem está aí no poder para que sejam efetivadas políticas de base nos territórios. Bom, a gente vai ter uma disputa para o Senado Federal. Possivelmente o senador Omar Aziz deixa o cargo ou não, porque ele vai disputar a reeleição, mas temos aí outros candidatos, né? Como o próprio ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, temos Coronel Menezes, temos Chico Preto, Luiz Castro do PDT. Quem é de fato favorito na tua avaliação para essa vaga que vai ser aberta lá no Senado? Eu gostaria muito que tivesse representações femininas nesses espaços, né? Tendo em vista que o nosso estado no Congresso Nacional tem 8 homens representando o nosso estado. Nós temos 2 senadores também, tudo homem. A gente lembra, né, no momento do nosso país ter levado o 7-0, por exemplo, da Alemanha, 7-1 com a Alemanha, e a gente vê aqui uma construção dessa também, né? No Congresso nós temos 8-0. Nós não temos uma mulher, no Senado nós não temos mulheres. E eu acho muito necessário a participação da mulher nesses espaços de tomada de decisão.
Então, a gente está fortalecendo as candidaturas de mulheres nesse estado, porque a gente quer ampliar, a gente quer fazer também essas mudanças nesses espaços. Então, diante do que se apresenta, a gente está nessa perspectiva de fortalecer as candidaturas de mulheres, né? Mas pelo cenário que se apresenta, são poucas mulheres para esses cargos de Senado e o próprio deputado federal também, né? Então, a gente quer fortalecer as candidaturas de mulheres, mas nesse cenário aí, eu acho que quem dialoga muito com aquilo que a gente acredita é o Luiz Castro. Então, é uma das pessoas que a gente está avaliando muito positivamente essa caminhada para o Senado. Certo. Wanda, você acredita que política virou, de fato, um balcão de negócio? Essa minha afirmação está completamente equivocada. Na verdade, eu acredito assim, essa é a minha primeira caminhada política dentro de uma estrutura partidária, né? Por vários fatores assim de a sociedade não querer a presença das mulheres nesses espaços, sobretudo de mulheres indígenas, negras, periféricas, né? Então há uma construção social de que nós mulheres não podemos estar nesse espaço. E aí esses espaços hoje são representados por homens que dominam a estrutura econômica do nosso Estado e que vai passando de geração em geração, por exemplo. A política ela está para a construção social, né, para a garantia de direitos coletivos e sociais, sendo coisas que a gente não percebe muito pelos representantes do nosso Estado, por exemplo. Né, porque é o avô que veio, é o filho, é o neto, é o bisneto que hoje ocupa esses cargos, majoritariamente por homens, né, e eu acredito que há necessidade de mudanças nesse cenário para que essa política, né, esse espaço político, ele não seja exatamente para que essa sua afirmação não aconteça, né, mas hoje é uma prática mesmo desse cenário político ser ocupado como se fosse um negócio próprio, né, de beneficiamento, de autobeneficiamento de quem está nesse espaço. Então a gente precisa também mudar essa perspectiva dentro desses espaços de poder. Certo. Wanda, você pretende fazer alguma coisa ou algo de diferente na campanha dos tradicionais políticos que você mencionou agora? A gente vê uma prática do desenvolver a política nesse estado de compra de voto. Isso é uma realidade. E quando se compra voto, nós não temos o avanço das políticas públicas para as pessoas. Porque para o candidato, quando você paga o voto, acaba o seu compromisso com aquela pessoa. Porque ela julga ele mesmo corrupto igual. Então, nós estamos, por exemplo, com uma vaquinha online querendo a participação das pessoas nesse processo de construção. Isso é uma prática que a gente não quer. Compra de voto. Porque a maioria desses políticos que têm a máquina pública na mão e que passam 4 anos sentados num gabinete sem desenvolver políticas públicas para as pessoas. Não se constrói escola, não tem creche, nós temos a precariedade do sistema de saúde que a gente viu na pandemia, um hospital que não tem oxigênio, um hospital que as pessoas morreram asfixiadas, porque nós só temos concentrado em Manaus hospitais. Nossos interiores não têm uma estrutura, ou seja, de acolhimento para essas pessoas quando estão doentes. Se os representantes nossos investissem o que eles ganham, né, como emendas, são milionários, né, as emendas que cada deputado recebe, são 73 bilhões de reais que cada deputado recebe para suas emendas parlamentares, mas que não chega na base. Se você for eleito e receber essas emendas, você vai investi-las em quais segmentos? E como? Exatamente, em construção de escola, de creches e, sobretudo, de uma unidade mais complexa nos interiores. Porque eu tive um tio que morreu à espera de uma UTI aérea que nunca chegou no município. Pessoas morreram sem a possibilidade de chegar em Manaus por oxigênio. Elas nem saem. Elas ficam esperando a morte ali porque sabem que não vai chegar uma UTI aérea no seu território. A gente precisa mudar isso. A gente tem que garantir a vida das pessoas no interior também, em todos os espaços que elas estão, porque são direitos fundamentais, ter saúde, ter educação, ter água potável. Você sabia que no estado do Amazonas, por ser um dos maiores estados que se concentra a população indígenas e ribeirinhos, o índice de morte infantil, porque crianças
mulheres, avós, tomam água direto do rio que não é tratada, elas morrem por diarreia. Diarreia, você morrer por diarreia dentro de um sistema hoje que garante o tratamento de água, é negligência do Estado, é ausência de políticas públicas que já existem, mas que não têm a vontade política de se garantir a construção de tratamento de água nos interiores. Então, assim, nós só somos visitados em nossas comunidades nos períodos eleitorais, com promessas vazias dessas pessoas que nos representam hoje no Estado, que vêm de outros estados ser eleitos aqui. Isso é uma grande realidade no nosso Estado. A maioria não são daqui, não são originários daqui. E a importância de nós termos consciência do nosso voto para votarmos em pessoas que conheçam a nossa realidade. Porque quem é da elite não sabe o que se passa na periferia, não sabe o que passa às margens do rio e muito menos nos territórios indígenas, que é uma grande invisibilidade no Estado por parte desses políticos. Certo. Wanda, certamente, se eleita, você vai ter que discutir tema Zona Franca lá no Congresso. E também alternativas. Pelo teu ponto de vista, quais alternativas podem ser implementadas uma década aí para frente e que sejam efetivas para complementar esse modelo econômico que, de fato, uma matriz não dá para mudar, mas da economia local? Bom, a Zona Franca precisa ser fortalecida por todos os nossos representantes eleitos. É a matriz que gera renda para esse Estado, que emprega muitas pessoas, que emprega jovens, que emprega mulheres, mas é necessário a gente olhar para essa Amazônia em outra perspectiva de desenvolvimento sustentável a partir da bioeconomia. Os interiores, eles produzem uma bioeconomia que mantém essa floresta de pé, mas que não consegue ser ainda olhada, por exemplo. E muito vem dos territórios indígenas, da produção que ocorre nesses lugares, mas que não é absorvida e não é potencializada como uma matriz econômica também. Então, eu acho que essa discussão da bioeconomia ela precisa ser ampliada nesses espaços de poder mesmo e agregar junto com o Polo Industrial de Manaus a desenvolver tecnologias para que, de fato, esses conhecimentos tradicionais, esse modo de fazer a economia nos interiores possam ser potencializados como uma outra matriz econômica do nosso Estado. E, sobretudo... Wanda, por fim, você acredita, até essa pergunta é feita com base no cenário eleitoral, numa perspectiva para um segundo turno. Você acredita que o Brasil melhora, o Brasil piora, ou tende a ficar como está, seja com Bolsonaro ou seja com Lula? A gente espera que Lula seja eleito, porque as perspectivas de uma reeleição de Bolsonaro, ela não é possível para os povos indígenas. Então, diante do que nós vivenciamos, nesses 4 anos nós tivemos um dos maiores ciclos de violência potencializado por conflitos de terra, por ampliação dos territórios indígenas para mineração, para o garimpo, sobretudo no nosso estado que tem avançado. A gente não pode pensar nessa perspectiva de ter Bolsonaro reeleito. E mesmo que a gente tenha lutado para que Lula volte ao governo, eu não serei aquela pessoa cega de não cobrar posturas mais efetivas do presidente para com as populações indígenas, porque nós tivemos a construção de Belo Monte que tem impactado os nossos territórios, né? Então a gente quer um governo que dialogue com os nossos povos, com os nossos territórios e atende à demanda que é a demarcação dos territórios indígenas, porque a não demarcação dos territórios indígenas, esses povos já estão extremamente impactados e, sobretudo, queremos ter um presidente que a gente possa sentar na mesa e dialogar, colocando nossas pautas, reivindicando pautas importantes que garante a vida da floresta, que garante a existência e a continuidade dos nossos territórios para que a vida das populações indígenas estejam asseguradas, né? Então, não serei, se eleita, né, não farei vista grossa para aquilo que impacta os territórios indígenas, independente de quem esteja nesse espaço, e a gente espera que seja Lula para estabelecer esse diálogo. Perfeito. Eu estou conversando com Wanda Ortega, da etnia Witoto,
deu o prazer de vir aqui ao Real Time 1, separar um espaço na agenda para conversar conosco. Ela que é candidata a deputada federal pela Rede Sustentabilidade. Sim. Muito obrigado, Wanda, por ter vindo aqui. Obrigado mesmo. As portas estão abertas para você retornar mais vezes e falar sobre esse tema tão importante que é a cultura indígena, o respeito a essa população tradicional. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado por estarmos juntos e dialogando. E para a gente é muito importante. Obrigado mesmo. A você, internauta, meu muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, Portal Real Time 1. Meu muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.